3 minutos, vai soltar, já soltou no Facebook, ó, nós já estamos no streaming live agora, live on, já estamos na internet. Esta sala é uma sala exclusiva, onde vocês podem passar os links para os seus amigos, ok? E nós vamos iniciar os trabalhos, tudo bem? Só me dê um positivo aqui, podemos iniciar os trabalhos da manhã? Tudo certo? Tudo ok, certo. Perfeito, então. Primeiramente, o Centro Universitário Adventista São Paulo, em parceria com a São Paulo Tech Week, que é uma das maiores feiras de tecnologia da América Latina, tenho o prazer e a honra de termos os nossos amigos aqui da PUC São Paulo, dos Jedais, o nosso professor Márcio Pugliese, depois lerei o currículo, e também o nosso convidado internacional, o doutor Manuel Davi Maceno, que é uma honra também estar conosco, né? Liberando a agenda, ambos palestrantes estão liberando a agenda para estarem conosco aqui, com os nossos alunos do NASP, os alunos da Universidade Metodista de São Paulo, o pessoal da Associação dos Advogados de São Paulo, o pessoal da CAASP, todos estão em parceria assistindo conosco nesta manhã. Então, é uma honra tê-los aqui. O tema, como já havia sido anunciado, é inteligência artificial e proteção de dados pessoais. Ambos palestrantes falarão. Quem falará primeiro será o professor Márcio ou o professor Maceno? Eu só gostaria de saber. Tiraram para o ímpar. O que nós combinámos é que seria essencialmente um diálogo, isto não era aula, não era... Perfeito, perfeito. Então, ambos vão, os senhores, como se estivessem numa sala de aula, numa ampla sala de aula, vão agora iniciar esse bate-papo sobre esse assunto tão relevante. Vou ler, então, o currículo dos senhores. O professor Dr. Manuel Davi Maceno é o nosso professor adjunto do IPBeja, Instituto Politécnico de Beja, onde também integra as coordenações do laboratório UBNet, Segurança Informática e Cybercrime, e do MESSE, Mestrado em Engenharia de Segurança Informática, sendo ainda o seu encarregado da proteção de dados. Pertence ao EDEN. Olha, esse nome é bonito, hein, professor? Ao EDEN, né? Olha só, ao EDEN, Rede de Especialistas em Proteção de Dados da Europol, Agência Europeia de Polícia, e ao Grupo de Missão Privacidade e Segurança da APDSI, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, em Portugal, assim como o Grupo de Estudos em Direito Digital e Compliance da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Comissão Estadual de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Santa Catarina, e ainda a Comissão de Direito Digital da Subseção de Campinas da OAB e de Inovação da Gestão e Tecnologia da OAB de Guarulhos. Que honra! Na mesma esteira, nós temos aqui, na mesma linha, os grandes mestres, doutor Márcio Pugliese, doutor livre-docente em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Educação, né? Tem currículo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bacharel em Direito, né? pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo, né? E também tem bacharelado em Ciências Contábeis, atualmente é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no programa Stricto Sensu, que é o mestrado, estudos pós-graduados em Direito, membro do Departamento de Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Doutores, queridos professores, amados mestres, este momento é dos senhores, que irão agora passar para os nossos alunos esses conhecimentos tão brilhantes. Que Papai do Céu abençoe-os, que temos uma manhã frutífera. A palavra dos senhores. Bem, isto é uma questão de vénia. Penso para o doutor, para o professor Márcio, mas eu te diria uma coisa. Coincidências. Ontem mesmo, a Agência da União Europeia para os Direitos Humanos, está sediada na Áustria, organizou uma conferência sobre inteligência artificial e direitos humanos e publicou um relatório, ou melhor, divulgou um relatório sobre a matéria. Quer dizer, pensando todos nós em termos de valores, e até, atenção, um pequeníssimo texto que redigi há uma semana, não ainda uma semana,
a pedido do professor Luís Fernando Coelho, um vulto à altura do professor Márcio Pugliese no que se refere à teoria e filosofia do direito no Brasil. Ele, na Universidade Federal do Paraná, mas já com mais uns anos. E pensar hoje que, no que se refere à própria dignidade da pessoa humana, aliás, dignidade essa que é uma constante não só nos instrumentos internacionais, quer dizer, é a base da própria Carta das Nações Unidas, resposta à indignidade da guerra e das atrocidades cometidas antes e durante a guerra por regimes políticos, podemos dizer mesmo não humanistas ou contra-humanistas, de afirmação do Estado ou da raça acima da dignidade da pessoa, mas também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sim, que também assenta na ideia de dignidade. Nos outros instrumentos internacionais, pensando aqui no meu espaço geográfico continental, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o próprio Tratado da União Europeia, que se afirmam explicitamente que assentam na dignidade da pessoa humana. Aliás, a dignidade da pessoa humana será talvez, e o professor Márcio presumo e espero que concorde, que é o traço mais forte da nossa civilização judaico-cristã. A dignidade intrínseca da pessoa, para além de tudo mais. Mas se pensarmos também nas nossas leis fundamentais, temos em comum que a Constituição, que o artigo 1º da Constituição Portuguesa até começa pela referência à dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado. Ou seja, não é um a priori. Também na Constituição Brasileira, 1988, artigo 1º, ainda que isso me deixe um pouco triste, porque não é o primeiro traço, há outros, na natureza até política e de participação política, mas também está. Ou seja, num dos incisos do artigo 1º da Constituição Federal, dignidade da pessoa. E, a meu ver, e não só, aliás, estou muito bem escudado pela jurisprudência da Corte Constitucional Alemã, da Corte de Karlsruhe, no sentido de, inerente à dignidade da pessoa humana, estar não só a privacidade entendida em termos de exclusão, de direito absoluto, da ius excludendi, mas também um direito com conteúdo positivo, ou talvez melhor dizendo, um poder de controle sobre os nossos dados. Depois podemos continuar. Eu aqui espero, ou melhor, o professor Márcio Pugliese irá muito mais longe do que eu, porque eu sou um homem da tecnologia. Eu, não só brincando, digo que sou um artesão do direito. Vou mais baixinho que o professor Márcio. Eu sou um artesão do direito, ou pensando assim numa metáfora de um livro já de final de vida do professor Rudolf von Jhering, em que ele comparava o direito a uma barbearia. Eu creio que sou um modesto afiador de navalhas. Eu não tenho assim grandes aptidões para barbeiro,
mas quando agora estou no meio dos 50, mas eu lembro, quando era menino, talvez aí também no Brasil, passavam de bicicleta amuladores de navalhas e tesouras, e depois usavam uma flauta com um som característico, e as senhoras, as donas de casa, as empregadas, saíam até à rua com aquelas facas ou tesouras que precisavam de ser afiadas, e eram ali afiadas no momento, usando o pedal da bicicleta para fazer rodar a pedra de esmeril. Pronto, eu sou um amulador. O professor Márcio é alguém que desenha as facas e as tesouras. Isto é uma metáfora de von Hering, que certamente Muito bem, eu gostaria de cumprimentar o professor Maceno, a quem eu respeito imensamente pelo seu posicionamento, não apenas teórico, mas também político, né? Que extravasa na sua fala, e dizer que, na verdade, a sua metáfora obtida de von Hering é excelente por vários motivos. Primeiro, para separar uma coisa importante, né? Eu costumo dizer que a natureza é tudo aquilo que não é produto humano, quer dizer, que não é artefato. É natural o que não é artefato. Então, essa dignidade da pessoa humana é, na verdade, uma construção sócio-histórica, não é isso? Portanto, é um artefato. E como artefato, ele precisa ser, vamos dizer assim, aperfeiçoado. E a fala do professor Maceno, inicial, já conduz nessa direção. Nós vivemos um momento em que a permeabilidade dos meios, né, acaba interferindo sobre a qualidade daquilo que somos. Então, é uma coisa muito curiosa a gente pensar, por exemplo, nos dados pessoais, né, portanto, ligados a uma certa privacidade, que são tornados públicos pela própria pessoa. Então, por exemplo, nós estamos aqui na internet via Facebook, e é pelo Facebook, na verdade, que a maior parte das pessoas divulga os seus dados, as suas preferências, e inclusive assinala os lugares em que acaba por passar, né, para indicar a qualidade do lugar, e coloca esses dados imediatamente à disposição, né, para, por exemplo, a Receita Federal no Brasil, tá certo? Que acaba controlando uma declaração de dados mirrada, né, quase doente, de tão pobre, e, de repente, o sujeito está em Cancún, né, está na Ilha de Capri, está em Paris realizando o Réveillon, e as coisas não fecham, né? Eles acabam sendo intimados precisamente porque os dados que deveriam ser privados, não é, extremamente controlados, acabam se tornando públicos. Eu acho que essa é uma reflexão que nós precisaríamos fazer de alguma maneira, não é, sobre as garantias legais que são dadas e a falta de providências dos indivíduos, não é, para fazer com que essa proteção não precise ser exigida. Eu queria começar essa reflexão por aí, exatamente porque, veja, ao desenho da faca, ao aguçamento da faca, que é o trabalho intelectual mais importante que existe, tornar as mentes aguçadas, não é? E, no entanto, elas permanecem embotadas precisamente pela falta de uma percepção daquilo que pode ser apresentado e o que deve ser mantido oculto. Né? Desculpem o tilintar aí, mas é para realmente frisar o oculto. Né? Se você quer ter privacidade, quer ter intimidade, nós temos exatamente essa linha, e me perdoem o que eu vou dizer, aqueles que são mais contidos, que é a hipocrisia natural que se exige de cada um de nós, porque fazemos, vamos dizer assim, intimamente, o que jamais ousaríamos fazer em público, não é isso? E é por isso, por essa própria hipocrisia de um sistema ético-moral de culpa, não é? Que somos levados a cada vez mais buscar uma defesa intransigente do que é íntimo,
e uma defesa razoável daquilo que é privado. Mas não tomamos o devido cuidado para exatamente manter esses dois grandes campos de interesse omissos das informações que fornecemos. Aquela história do peixe que morre pela boca continua, parece, né, sendo efetiva. O que lhe parece, professor Marcelo? Bom, mas aí entramos também num radical até antropológico. Não é? Sim, que começa com a ideia de livre-arbítrio, de decisão sobre o próprio, que está inerente ao que nós, bom, sobretudo juristas, pensamos como responsabilidade, como inerente, sim, a virmos literalmente a responder pelas escolhas que fazemos enquanto adultos racionais, maduros. Aliás, a ideia também de que entra aí também toda a liberdade, incluindo a autonomia privada, a liberdade da empresa, escolhas, que se presume, não é uma presunção em geral ilidível, mas se presume que todos somos capazes de escolher o melhor para nós. Sim, é por isso que há propriedade privada. Não é? É por isso que há liberdade da empresa. Presume-se que há liberdade de consumo. Presume-se que ninguém mais, cada um de nós, é capaz de decidir aquilo que nos convém. Mas isso muitas vezes é fictício. Porque é um padrão, mas que não existe. Nesta matéria de privacidade, ainda antes de entrar em questões de inteligência artificial, pensei o seguinte. A primeira ideia de autodeterminação informativa. Sim. Eu falei há pouco na Corte Constitucional Alemã, que numa sentença do início dos anos 80, sobre o censo, sobre o censeamento geral, veio fazer decorrer a autodeterminação informativa ou informacional do artigo 1º da Lei Fundamental de Bonn, de 49, a Constituição Alemã, do próprio macro-princípio da dignidade da pessoa humana. Mas, se nós olharmos para a lei brasileira, a lei brasileira da proteção de dados, nós encontramos que no artigo 2º, fundamentos, e eu não sei até que ponto o vosso Congresso estava consciente disso, quando escreve entre os fundamentos e separado da privacidade a autodeterminação informativa. Que é a mesma ideia. Eu vou decidir por mim. O que também é um problema. E digo porquê? Porque na União Europeia, na Carta dos Direitos Fundamentais, no artigo 8º, isto é interessante, porque o artigo 7º tem que ver com a reserva da vida privada e familiar. E separado, artigo 8º, temos proteção de dados. Aliás, pelo menos, desde a Convenção do Conselho da Europa. O Conselho da Europa é uma organização continental que o mais parecido que aí tem é a Organização dos Estados Americanos. O Conselho da Europa pronto, é mais conhecida a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, de 49, que corresponde aproximadamente à Carta de São José da OEA, pronto, aí com 30 anos antes, mas pronto, mas é mais ou menos por aí. Mas tem, desde 1981, uma convenção sobre o tratamento de dados pessoais. 81. Aliás, eu convido os estudantes e outros colegas que estejam a ouvir a pegarem na Convenção 108 do Conselho da Europa e a lerem ao lado da lei brasileira. E a sensação vai ser assim, espera aí, isto está cá tudo. Ou quase tudo. Atendendo que já passaram quase 2 gerações. É que há aí muito no Brasil a ideia, bom, isto é uma novidade para ponto e vírgula.
instrumento internacional muito semelhante. Aliás, se forem seguindo, o outro é mais curto, que ele é anterior à internet, é anterior ao computador pessoal generalizado. Em 81, as pequenas empresas, ou talvez muitas médias, nem tinham computador. Sim, bom, o professor Márcio referiu, mas a Receita Federal, eu penso, teria capaz de ter computador central, mas talvez aí os serviços municipais, desconcentrados municipais, não teriam computadores, teriam um fiscal que ia lá com um caderninho ver se estava. É 81. Mas já em 81 vê essa diferença diferença dizendo que a privacidade é só um dos direitos que pode ser colocado em causa pelo tratamento de dados pessoais. É só um. Também questões patrimoniais, tributárias, questões relacionadas. Olha, por exemplo, os antecedentes, até genéticos de uma família, se forem conhecidos, e aí são dados sensíveis. Aliás, esses dados eram os dados que são mais pessoais do que outros, para parafrasear o George Orwell no Animal Farm. Como é que chama aí? A Revolução dos Bichos. Aqui chamou, aliás, um amigo meu, o João Soares, quando era editor, publicou como O Triunfo dos Porcos. Que é assim, muito bom. Depois os comunistas não gostaram muito desse título. Mas, embora fosse Stalin, porco, Napoleão, que tomou o poder depois de treinar os cães. Aquela ninhada de cães que ele tomou conta. E Orwell sempre foi um homem de esquerda. Mas estava eu pensando. Dados genéticos. Por exemplo, se uma companhia de seguros tiver acesso aos dados genéticos de uma família, alguém poderá ter muitas dificuldades em contratar um plano de saúde com um preço razoável. Podem saber que naquela família há uma probabilidade grande para desenvolver uma determinada afecção, por exemplo, uma artrite reumatoide depois dos 40. Isso não tem que ver com privacidade, mas tem a ver com proteção de dados. O mesmo jogando com trabalho. O empregador saber demais até sobre a família. Alguém até pode ser, será um homem, uma mulher retos, mas que o pai teve preso por ser bandido. Sim, saber a informação a mais, sem necessidade, pode ser extremamente negativo para a vida das pessoas. Aliás, isso são precauções necessárias em tratamento de dados. Porque aqui o problema que o professor Márcio referiu também, da exibição da prosperidade, sendo real, porque as nossas sociedades também levam a que alguém, mesmo sem ter, peça um empréstimo para fazer umas férias, depois não sabe como é que vai pagar. Ou pede o carro emprestado ao amigo para impressionar a namorada, ou algo assim. Mas, sim, mas a nossa sociedade vive muito de aparências. Com o devido respeito, a vossa ainda vive mais. Vive mais. Mas se afastaram da ideia de modéstia, uma ideia de modéstia católica, sim, da ideia da modéstia, que não da igreja, mas da promoção da opção pelos pobres. Exemplifico, isto não tem muito a ver com a nossa palestra de hoje, ou talvez tenha. Aqui ninguém compra carro do ano. Mesmo que seja milionário, não compra carro do ano, porque isso é socialmente mal visto. É um coitado. Quer dizer, é um nouveau riche.
depois não é respeitado. Quer dizer, até pode comprar um Porsche a mais de 100 mil euros, mas depois vai durar 5, 6, 7 anos. Não anda comprando carro do ano. Não anda... porque exibir... ou melhor, os que são efetivamente ricos não exibem nada. Bom, aí em São Paulo são os 400ões, que também não precisam de exibir. Aliás, pretendem o recato. Que acho que não estou errado. Aí. Não, é o recato. Mas por contexto cultural, desse lado do mar, há quem exiba mais. Mas isso aqui, havia um poeta português que dizia que o brasileiro é o português à solta. Muito bom. Sem dizer que, sim, porque o português aqui estava condicionado pela família, pela vila, aldeia, pela Igreja Católica, estava condicionado. Mesmo que pensasse, não falava e muito menos fazia. Soltaram ele desse lado, com tudo por fazer, e ele fez, sim, fez o melhor e o pior. Isto é, eu já só tive 25 vezes desse lado. E fui também entendendo que aí, bom, ninguém se ofenda, mas o Brasil é uma espécie de Portugal é a realidade aumentada. Estamos aqui a pensar em tecnologia. Isto é, o que aqui é bom, aí é melhor. O que aqui é ruim, aí também é pior. Ou seja, eu vejo, tem aqui uma distorção de cores mais vivas, mas é a mesma coisa. Aliás, muitos colegas têm vindo cá, depois de estarem cá uns dias, e dizem assim, só agora é que eu percebi o Brasil. Porque é a mesma coisa. Aliás, a cultura portuguesa aqui ficou é muito mais forte que a que temos aqui. Porque o Brasil, até diferentemente dos Estados Unidos, é que é mesmo um melting pot. Uma panela de... Os Estados Unidos ainda são... Pronto, eu conheço menos bem os Estados Unidos que o Brasil, mas os Estados Unidos ainda são muito um tal patchwork, uma tal manta de retalhos, em que eles mantêm muitas identidades. No Brasil há uma cultura comum como que absorveu todas as outras. Também ela própria foi ajustando. Mas a matriz continua sendo a mesma. Que é a matriz daqui. Agora, é que é uma matriz daqui aumentada. E aí eu permito-me saltar para a inteligência artificial. Temos que falar, depois já estão reclamando que isto não tem que ver. Porque a inteligência artificial permite potenciar. E a inteligência artificial, em termos reais, eu não estou a pensar aqui em novas singularidades que agora os chineses dizem que também conseguem por hardware e em computadores quânticos. Não estou pensando nisso. Estou pensando em programas informáticos, hoje em contexto de Big Data. Big Data, tradução oficial na União Europeia para a língua portuguesa, megadados. Dizer que depois temos programas que aprendem, se ajustam ao ambiente e aprendem. E conseguem fazer aquilo que aprendem e digerem quantidades brutais de dados. E que já há capacidade de armazenamento e de cálculo, haver centros de dados conectados por
por cabos de banda muito larga, por baixo custo. Baixo custo. Com esse algoritmo de inteligência artificial, que hoje, sobretudo, trabalha-se em termos de aprendizado de máquina, depois cria um outro problema, o aprendizado de máquina, acho que é necessário que falemos sobre ele, consegue, a partir não de amostragens estatísticas, mas trabalhando com todos os dados, consegue identificar padrões. Consegue identificar padrões, mesmo micropadrões. Realidades que só com outras metodologias só seriam viáveis de detectar quando atingissem um limiar mais elevado, quantitativo mais elevado. Detectam padrões e, inclusive, permitem fazer previsões. Isso se fala em analíticas preditivas. Isso é o problema. Isso é o problema. E é só uma última coisa. Isto pode funcionar por duas vias. Ou temos inteligência artificial enquanto sistemas de apoio à decisão, e depois é o humano, decisor empresarial, decisor no poder público, poder político, que a partir desses dados tratados vai agir, ou também há a possibilidade de a própria decisão ser maquinal. Gostei também de ouvir o professor Márcio. Bem, vou imediatamente ao ponto, não é? Aqui eu tenho alguns cachorros, então alguns latidos serão ouvidos, não é? Basicamente, o que me preocupa, professor Macedo, é o seguinte, né? Os megadados disponíveis, a inteligência artificial com autoaprendizagem, não é isso? Os sistemas socializados de inteligência artificial permitem, na verdade, formas de, vamos dizer assim, cálculo de propensões, não é, que nós não tínhamos antes. Quer dizer, eu tenho capacidade de fazer estudos propensivos cada vez mais agudos, cada vez mais precisos. E o capitalismo se internacionalizou, se mundializou, né? A palavra se transnacionalizou, e ele acabou diluindo as tensões que havia entre os, vamos dizer assim, os proprietários de meios de produção e os que apenas têm a sua prole, né, como função. Eles acabaram diluindo isso em segmentos de consumo, segmentaram o consumo, e a Organização Social Mundial tende a seguir, tanto na Europa, quanto na América, quanto aqui, modelos de pertencimento a segmentos de consumo. Isso é, eu pertenço a um dado segmento de consumo, tenho acesso a determinado tipo de bens e passo a minha vida mirando no segmento seguinte e ainda mais no segmento mais superior, né, que é emulado, ele é imitado pelas contrafações, que são imitações de marcas, de grife. Né? O consumo conspícuo é trazido para segmentos mais baixos, precisamente pela contrafação. E aí são gerados mecanismos de controle para saber quem está em determinado segmento. Então, a empresa sabe que produtos oferecer para cada segmento e analisa as propensões de escolha de todos, de uma maneira cada vez mais, vamos dizer assim, mais precisa, né? Então, eu costumo dizer assim, nós somos seres algorítmicos, né? Nós, seres humanos. Nós criamos rotinas que são repetidas no nosso dia a dia para a execução das tarefas diárias. Nós criamos uma agenda, não é? Que é a linearização do tempo, né? Parece que somos eternos e o ciclo das festas, o ciclo dos acontecimentos dentro de cada ano acaba sendo, de alguma maneira, extrapolado para todos os anos por força vamos dizer assim, da agenda, não é? Então, somando as duas coisas, vejo, de um lado, a agenda pessoal, com objetivos a cumprir, não é? Quer dizer, datas, prazos, tarefas que são impostas, o algoritmo de cada um de nós para o preenchimento dessas funções, perfeito? Mesmo que elas sejam cíclicas, né? Por exemplo, nossa tarefa de professor
cumpre um ritual cíclico semestral aqui no Brasil, não é? Você tem o começo do semestre e o final. Ao final, os alunos deverão ter recebido as informações que foram prometidas e devolvido essas informações que serão controladas, não é? Isso se repete ciclicamente, mas tudo acontece como se houvesse uma linearidade eterna. E os controles são feitos a partir das agendas. Então, o que eu estou tentando contar, de alguma maneira meio esquisita, é o seguinte, veja, a inteligência artificial é um produto da atividade humana, quer dizer, ela não é nada, vamos dizer assim, extramundano, né? Ela é feita por nós e para nós. Mas ela acaba servindo, de alguma maneira, a quem pode pagar por ela, né? Então, veja que é uma coisa muito curiosa. Nós estamos nos servindo aqui de inteligência artificial, certamente, para a regulação dos sinais, os protocolos de inserção de todos nós nesta conversa, digamos assim, e, ao mesmo tempo, não temos o menor controle sobre o que acontece, né? Nós falamos para uma câmera que nos focaliza e para um microfone que nos sintoniza. Esta situação se repete para quase todas as atividades do dia a dia. Isto é, nós temos um controle implícito dos nossos dados, das nossas atividades e até das nossas tendências. Quer dizer, a publicidade que é feita hoje, se olharmos para a Nike, por exemplo, para dar um nome, são publicidades que vendem estilos de vida, né? Que é um algoritmo completo. Ela vende um estilo de vida e os produtos são os meios para se conseguir viver daquela determinada maneira. Essas coisas inteligentes, digamos assim, não é? Conectadas por informações da nossa própria atividade de consumo, cada vez que pagamos o nosso consumo, que uma nota fiscal é emitida, você desenha um padrão de vida que são dados que eu diria, dados não intencionais. Eu não tenho intenção de fornecer esses dados. E veja, a LGPD, de modo algum, consegue dar conta dessa projeção de informações. Nem a europeia sequer também, a Lei de Proteção Europeia, dá conta disso. São dados que são disseminados pela própria algoritmização da nossa própria vida. Nós somos repetitivos, nós criamos padrões que são facilmente capturáveis por máquinas devidamente apetrechadas com inteligência artificial. Não é isso? Aí eu fico perguntando, essa capacidade dos megadados, né, de acumular toda essa informação e a possibilidade de tratamento precisamente por técnicas de IA, não é? Fazem com que, na verdade, essa sociedade de dados que começa a se instaurar, eu digo que nós vivemos um ponto Janus, né, um ponto Janus, que é a divisão entre o projeto da modernidade que foi abandonado e a instauração dessa sociedade de dados com consumo segmentar, que permite um controle quase absoluto de nossas vidas. Como é que o senhor entende que será daqui para diante, com a evolução natural, né, do processamento de informações, vamos dizer assim, esse aumento quase impossível de controle? Veja, quando eu coloco lá meu polegar para me identificar na entrada de uma catraca, nada impede que dados relativos à minha estrutura biomolecular sejam capturados por ali. Cada vez mais será possível? Será possível, certamente. Não agora, mas vamos dizer assim, tecnicamente não é impossível você coletar informações de DNA. Não é impossível, né? Dependendo da qualidade da membrana, isso já dá para ser feito em alguns lugares agora. Você terá, inclusive, um controle para efeitos médicos, por exemplo, da saúde do futuro funcionário que poderá ou não ser contratado por efeito dessa testagem de DNA. Nós vivemos uma situação realmente, vamos dizer assim, de uma exponencialidade dos mecanismos de controle sobre cada um de nós. E aí eu pergunto, isso fere a dignidade humana de alguma maneira? Ou será que isso é meramente técnica de gestão social? Como é que o senhor acha? Bem, eu vou voltar. Vou andar para trás. 2 séculos e meio e chegar até David Hume. Isto é,
o professor Márcio estabeleceu uma ligação, pensando em termos de filosofia e também teoria do direito, estabeleceu um contínuo entre ser e dever ser. Eu ponho uma barreira, porque é também uma barreira que é inerente à nossa civilização ocidental. Hume e depois Kant. Pensar na diferença radical entre o Sein e o Sein. And Solem. Sim. Sein e Solem. Bom, e nós sabemos, por isso é que também toda a ciência tem implicações éticas, que nem tudo o que é possível deve ser feito. É. Claro que o professor Márcio falou, é possível ser feito. Aliás, até mais. O professor Márcio falou em segmentação, eu poderia dizer segmentação tão capilar que pode ir até àquele consumidor. Aquele. Olha, eu já referi isso um par de vezes, mas a primeira vez que eu me deparei com uma situação dessas foi em setembro de 2006, quer dizer, há 14 anos, eu fui num congresso internacional de Direito Eletrónico em Belém do Pará. Convidaram para palestrar. Esta é uma mesa muito interessante, com um colega amigo que trabalha nestas questões, que foi o professor Aires Rover, da Federal de Santa Catarina. O Aires tinha defendido, havia pouco tempo, uma tese de doutorado sobre uma tecnologia hoje que nos parece assim superada, sobre sistemas especialistas no apoio à decisão judiciária. Expert systems já quase não se fala em sistemas especialistas. Aqui deste lado chamamos sistemas periciais, mas pronto, sistemas especialistas na terminologia brasileira. E eu sou tal falar baixinho, pensar questões de contratação através de agentes de software. Os agentes de software, há 15 anos atrás, eram a referência na inteligência artificial, pré-Big Data. Mas pensar o seguinte, Google, Gmail. Eles trabalham com pelo menos 2 programas para a inteligência artificial que aprendem. Um para o spam. Vão aprendendo aquilo que a pessoa até deleta ou nem lê. Eles aprendem o que não me interessa e vai para spam. E vai aprendendo, vai para spam. Aqui não é só filtros, é aprendizagem. E o que vai para spam é diferente para cada utilizador. Depois tem outro que lê as mensagens. Eles só prometem que não há um ser humano lendo, mas há um agente. O que é que aconteceu? Atenção, setembro de 2016, 14 anos, há mais de 14 anos. Eles perceberam que ia para Belém e eu começo recebendo publicidade a floristas em Belém. Pressupor, ele vai e lá de ser convidado por alguém e a boa ideia é levar flores. Restaurantes. É interessante, eu tinha hotel oferecido lá para a organização. Eu não tive ofertas de hotéis. E nem de motéis, diga-se. Eles leram e acharam que eu não seria bem cliente para motel. Mas de restaurantes, sim. E eles fizeram um perfil pessoal a partir da leitura de mensagens e a partir desse perfil pessoal, essa informação foi vendida, até foi vendida a pequenas empresas brasileiras em Belém do Pará, que me disseram para eu, podia lembrar, espera aí, se eu vou convidar alguém este restaurante, será que será bom este restaurante? Ou levar flores, assim, isto é personalizado.
E o problema que se coloca também é quando se vai para além do consumo propriamente dito e se chega à política e ao cidadão enquanto decisor. E os problemas que ocorreram nos Estados Unidos ou depois no Reino Unido, muito polémicos com tal Cambridge Analytica, foi tratar o votante, primeiro, identificação de um perfil, e depois tratar o votante como se fosse um consumidor de detergente ou um turista. E o problema aqui que se põe, e aliás, depois entra a lei, e é um aspecto que quando eu tive a primeira vez contacto com ele, antes da... Não, já havia um decreto. Mas bastante antes do Brasil ter a Lei Geral de Proteção de Dados, é a possibilidade do Poder Executivo ter acesso a essas informações e poder condicionar o eleitor na votação seguinte. Mesmo. Aliás, estou recordando que em novembro, primeira semana de novembro de 2016, 4 anos, eu estava num simpósio em Brasília, na UNB. Até acabou por ser bastante divertido, porque tem uma palestra com o amigo Alexandre Veronese na mesa. E antes, tinha estado, num dos painéis, tinha estado uma menina, talvez máximo 30, trabalhando para o governo federal, para o Planalto, entusiasmadíssima, porque estavam com um projeto de fusionar todas as bases de dados da União. E assim vamos conseguir muito maior eficácia. Eu digo assim, dúvida nenhuma. E quem é que controla isso? Quem controla? Sim, eu nem sequer estou a pensar quem é que controla os controladores claro. Lá do Juvenal. Aliás, em contexto satírico. Mas quem controla? E o que me preocupa, e preocupa mesmo, porque aí temos até uma atitude ortogonal face ao regulamento europeu, é a seguinte: no que se refere aos poderes públicos, o tratamento de dados, inclusive de dados sensíveis, não necessita de consentimento aí nenhum, e o compartilhamento de dados, incluindo expressamente a interconexão, aí quando aí no artigo 5º tem as definições da LGPD, tem também o compartilhamento também como interconexão, que é o que está na base do profiling. A lei não só não obstaculiza, como fomenta, isto é, imporá formatos uniformizados para facilitar a interconexão. E o que é que se passa? Havia um decreto das primeiras semanas do governo Temer criando essas possibilidades de tratamento dos dados dos cidadãos. Mas era um decreto assim meio estranho, porque não referia base legal. Só os poderes constitucionais da República. Ponto. Agora, desde outubro de 2019, tem um decreto novo exatamente sobre isso. É quase um decreto ABIN. E depois de haver um sistema de identificações únicos, ou seja, ir mais para além do CPF, que na fundamentação legal, o que é que está? É a LGPD. Quer dizer, nesse aspecto, a LGPD não só
não obstaculizou, mas fomentou. E certamente temos aí um fomento da eficácia. É isso. Mas a custo de quê? Depois temos outro aspecto, também, tem vários. Aliás, eu andei, já andava em cima e no início de setembro, desde 2015, tenho lecionado sistematicamente no mestrado da Unisc, no Rio Grande do Sul. Com estas matérias, está de informação. Bem. E desta vez, o meu seminário foi Inteligência Artificial comparando o Regulamento Europeu com a RGPD, com a lei brasileira. Depois também voltei, também no mestrado na PUC Paraná. O que é que houve aqui deu para perceber? É que o legislador brasileiro sabia perfeitamente, mas retirou os freios que estão no Regulamento Europeu. A ideia foi no setor privado, foi sobretudo para desonerar as empresas. Eu já disse isso, de forma talvez não demasiado elegante, que o legislador brasileiro, o Congresso, pretendeu ter um sistema de proteção de dados baratinho. Baratinho não só nos custos da ANPD, que está lá, diz que não pode ter orçamento sequer, mas nem carreiras, mas baratinho para as empresas, para os controladores. Por exemplo, pensem que inteligência artificial. Imagine um sistema de controle biométrico como aquele que o professor Márcio Pugliese referiu, lá com o polegar dele, isso é biometria. Na nossa sala segura de laboratório, onde se trabalha sobretudo para a nossa Procuradoria-Geral da República. Os nossos peritos trabalham. O acesso é... Não, melhor, não é o polegar, até posso revelar. É o indicador. Não, espero que ninguém depois me sequestre e me corte a ponta do dedo. Mas o acesso... Pois isso, aliás, pensarem que isso depois... O sistema identifica um conjunto de pontos, uns pontos na impressão digital, imagem, e esses pontos depois são convertidos no algoritmo. Não fica nem os dados da ADN, nem fica a imagem. E a técnica, aliás, com íris é a mesma coisa. Converte em algoritmo. Mas isso seria, aí na lei brasileira, tratamento de dados sensíveis, dados biométricos. Embora os dados biométricos não estejam definidos, claro que teríamos que receber o conteúdo semântico que vem de fora do direito. Mas na União Europeia, no regulamento, para fazer tratamento de dados através de inteligência artificial, designadamente videomonitoramento algorítmico, porque é muito diferente o videomonitoramento à antiga, em que está lá o funcionário olhando para uma tela e depois trabalha com a memória dele, e é muito diferente disso do que estar câmaras ligadas a bancos de dados em que a câmara vai gravando e vai correlacionando. E a câmara é um sensor. É um sensor óptico. Se é aquela coisa que é na China, hoje, ou melhor, há 2 anos, na China, nas principais cidades, tem câmara, não tem lá o policial, mas se alguém cruzar um cidadão cruzar a rua fora da faixa de pedestres, a câmara faz a foto, mas identifica quem e vai direto para casa a multa para ele pagar numa caixa automática. Sem intervenção humana. Isso é inteligência artificial. Aí sim. Porque a inteligência artificial já não depende da capacidade de memória ou de análise do funcionário ou do policial. Espera aí, aquele cara tem mau aspecto.
faz assim um profiling, dizer aquele está por barbear, está com a calça rasgada, aquele camarada não é deste condomínio. Aquele vem aqui fazer, está se aproximando das traseiras do condomínio, é aquilo que está fazendo. Com uma base de inteligência artificial dá para identificar exatamente que é o camarada, e até com um limite a polícia ficar à espera, esperar por ele à porta da casa dele. O que é outra coisa. E o que acontece hoje depois derivei. Mas aqui é obrigatório, numa situação dessas, fazer nós chamamos o DPIA, uma avaliação de impacto em proteção de dados, ou que a terminologia é um relatório de impacto em proteção de dados. Aí não é preciso. Ou melhor, tal como está, a vossa agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem poder regulamentar para dizer quando se terá que fazer relatórios de impacto, e também poder para o determinar casuisticamente. Mas, de momento, não há nenhuma obrigação legal para o fazer. Alguém pode montar câmaras de análise biométrica num condomínio ou um município, aí em ruas, sem ter de fazer pelo menos um relatório de impacto. Ou já estamos assim caminhando com o tempo. Há um aspecto que é talvez o mais chocante, que é a questão da revisão por ser humano das decisões. É o limite último. Quer dizer, seria, a meu ver, o NEC Plus Ultra. Daqui para lá, não. Isto é, em todos os instrumentos em matéria de inteligência artificial, e nesse simpósio em que participei por convite do professor Márcio Pugliese, há mais de um mês, a propósito, melhor, por assim dizer, o meu pretexto foi o da relevância para o Brasil dos princípios sobre inteligência artificial da OCDE. E a OCDE, será a organização mais representativa do primeiro mundo capitalista. Ou seja, não é assim uma coisa... isto aqui não é a China. Por exemplo, o vosso vizinho, Nicolás Maduro, se ouvir falar em OCDE, faz logo assim 3 vadas retro. Pelo menos 3 vadas retro. E nos princípios da OCDE temos, tal como os princípios da OCDE são de maio de 2019. Este ano, assim, quando a pandemia ainda estava por pegar na Europa, no final de fevereiro, reuniu em Roma, por iniciativa da Santa Sé, o que eles chamaram Roma Call, quer dizer, a chamada de Roma, para a ética de inteligência artificial. E é isso, até também numa lógica ecuménica. Mas o que é que está aqui sob em causa? A meu ver, ou sempre a meu ver, que a inteligência artificial, as máquinas não podem ter a última palavra sobre a vida das pessoas. Esse é o limite. Ou seja, que todos os sistemas, voltando quase ao início, que todos os sistemas de inteligência artificial sejam de apoio à decisão. E que haja uma responsabilização humana, efetiva, clara dos decisores. Não é depois dizer, isso teve a ver com a programação. Claro que teve a ver com a programação. Claro, critérios como o da não discriminação. Não discriminação. São fundamentais. E, aliás, a não discriminação é um dos princípios
do artigo 6º da LGPD. 5º, 6º dos princípios, dos incisos. Mas estava aqui há umas 2 semanas, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho pediu-me para fazer convidou-me para fazer uma entrevista com uma colega do professor Márcio, a professora Ione. A professora Ione também da PUC, desembargadora na PUC. Ione, pensar o seguinte, questão real, uma grande Big Tech. Não vou dizer o nome, porque depois ainda cria algum problema. O que é que acontece? Eles recebem quase centenas ou milhares de currícula de interessados em estágio ou em emprego lá diariamente. Teriam que ter um departamento de recursos humanos enorme só para selecionar currícula. Então, o que é que puseram? Um instrumento, uma ferramenta dotada de inteligência artificial com aprendizado de máquina. É que eles fazem, põem lá todos os currículos, todos os funcionários. Dezenas de milhares. O que é que acontece? Como era uma empresa da área de informática, com um grande predomínio de funcionário do sexo masculino, e como os programas informáticos são amorais, o programa aprendeu, sozinho, que ser mulher não servia. Quer dizer, tornou quase o programa... Sim, o programa ficou misógino. Não ficou bicha, ficou misógino. Mas... misógino, sim. Sim, ódio às mulheres, não é? Mas o programa, o que é que ele fez? Passou a excluir sistematicamente todos os currículos de candidatas femininas. Candidatas. Passa o pleonasmo nas coisas femininas. Aprendeu assim. Sozinho. Foi deixado assim. Ou também já nos... sim, pensa nisso. Questão da discriminação. O que é que isto também... entram também aqui os padrões éticos. É necessário, e hoje na União Europeia, estou pensando agora nas propostas, estou a ver como é que há umas propostas para hoje, mas nas propostas de 19 de fevereiro, pensa garantir a priori, através de certificação, que padrões mínimos éticos relacionados com direitos humanos têm que estar embebidos nos programas, designadamente a não discriminação. Porque aí voltamos sempre quase ao mesmo. Sein und sollen. Se o programa não vai averiguar do porquê, mas diz, ou infere, se a maioria são homens, o que é certo é ser homem. Logo, aquilo tem que ser programado de modo, ponhamos, até de cota. Dizer, não, depois disto tudo, serão, no máximo, ponhamos 55% do mesmo género, até para haver uma margem de enviesamentos. Agora, o que não pode ser, como está na lei brasileira, e ficou, ou melhor, inicialmente, quando a lei foi sancionada a 14 de agosto de 2018, havia a garantia de uma revisão por pessoa natural. Depois entra a medida provisória de 27 de dezembro com o presidente Temer. Depois com o veto do presidente Bolsonaro, que eu fui ler o fundamento do veto, que diz isso fica muito caro para as empresas. É isso. Mas dito expressamente, ou seja, dizer que se pretendeu desonerar as empresas de custos, nem sequer é preciso fazer um raciocínio sofisticado. Está escrito. Agora, para as empresas terem menos custos, até onde
a minha ciência chega, não há mais nenhum país do mundo que deixe decisões finais na esfera da máquina. Aí, quer dizer, Sr. Márcio, o Brasil quase que tem uma lei Golem. Exato. Uma lei Golem. E a pensar que também o ano passado, já lá tinha há muitos anos, andei com GPS no antigo gueto de Praga à procura de onde haveria estado aquela porta que nunca se abria e onde estaria o Golem. Claro que não achou. Não, é que foi, quer o gueto de... Ainda no gueto de Praga ainda tem alguma coisa, pouca. No gueto de Varsóvia, nada. Nada. Se já foram a Varsóvia, aquilo lá chega, tem lá uma placa de bronze, diz, foi aqui, porque não ficou nem um tijolo das caves. No final, antes de retirar, os alemães dinamitaram tudo. Até foi ter sido um desperdício, porque não vou dizer o que estou pensando, se ainda me batem, porque os alemães podiam ter usado na guerra melhor os explosivos para outras coisas. mas pronto, seria mais eficaz na guerra, pronto, mas o que é um facto é que destruíram tudo. Não, mas ideia. É necessário numa uma civilização judaico-cristã como a nossa, e será comum a católicos, protestantes, reformados, adventistas, todos. É comum que é necessário, através da lei e de instituições, que o homem possa continuar controlando a máquina. Que a máquina, a inteligência artificial, esteja ao serviço do homem, da humanidade e de cada pessoa. E não estou dizendo nada sequer polémico. Eu falei na nossa OCDE. Poucas semanas depois, em junho de 2019, reúne a cúpula de Osaka do G20, onde até estavam sauditas, indianos, chineses, para além dos maiores países, também o Brasil, direito próprio, G20, onde aprovaram uma declaração sobre princípios em matéria de inteligência artificial que também diz isto. Quer dizer, é um traço comum, podemos dizer até transpositivo, de quase todas as civilizações. Bom, russos também estavam, ou seja, pronto, não estava o Maduro, mas o Maduro não conta. Não estava o Kim, mas aquilo é a parte já quase pobres dos povos, mas é a parte assim já mais hilária. Mas fundamental, creio, e isso é proselitismo, peço desculpa, mas é necessário garantir que hoje e no futuro, também através da proteção de dados, se consiga que a máquina esteja ao serviço do homem. Que nós não tenhamos medo do golem, mas consigamos fazer mais. Eu queria observar, professor, que essa questão já foi posta lá pelo Asimov, né? Que lá com o Eu, Robô, no livro, ele tenta criar regras de contenção da periculosidade do próprio construto humano do robô, né? Com as imagens antropológicas da época, mas ele já falava de regras de funcionamento do robô para manter o controle sobre, vamos dizer assim, esses seres. Sim, na programação inicial. Na programação. Porque a inteligência artificial, os algoritmos até têm a possibilidade de se aprendendo e se reprogramarem. Mas reprogramam-se até onde determina o programa inicial. O programador, é claro. Inicial. Mas tem um detalhe, por exemplo, que causou grande impacto, foi que a certa altura os entes de inteligência artificial desenvolveram para si linguagem.
Foi um evento isolado, mas aconteceu isso, eles desenvolveram uma linguagem própria. Aí as limitações de programa inicial podem ser eventualmente superadas. Eu lembro, por exemplo, que em Blade Runner, né, 1 e 2 agora, né, a releitura de Blade Runner, eles falam sobre questões éticas, sobre problemas da aprendizagem de emoções, já como limites superiores de tudo isso, não é? Pois não, eu não ouvi, perdão. Está sem som. Sem som. Não tinha que ver, não era convosco, foi aqui uma questão aqui. Em casa, interna. Ok. E eu fico vendo também, com Gattaca, né, aqui no Brasil, o filme, as grandes questões de controle por via de DNA e sistemas, vamos dizer assim, de autorreplicação, não é? E começo a ficar muito preocupado, professor, porque, na verdade, a criação do limite no programa originário pode ser superado precisamente pela aprendizagem de máquina. Eu, como antigo engenheiro, né, faz tempo que eu fui engenheiro, eu já olhava para isso com alguma angústia, porque às vezes eu montava o programa para fazer os controles, principalmente de estabilidade de construções metálicas, com problemas de vibrações e daí por diante, e ficava pensando até que ponto o programa que eu montei, com aquelas ferramentas ridículas que nós tínhamos à época, né, poderá funcionar por efeito de decaimento da resistência do material, decaimento não previsível, não é? E socialmente é uma coisa parecida, quer dizer, você tem, na verdade, o dever ser ali que é posto, que eu prefiro enxergar como uma promessa dos poderosos aos desapoderados, muito mais do que uma imposição geral de conduta. E eu tenho, na verdade, órgãos que estão o tempo todo alterando essa promessa, que são os órgãos de aplicação das normas, que são os tribunais. Eles o tempo todo procuram adequar a matriz que foi posta, né, no dever ser, ao ser, né? E essa adequação acaba afastando a promessa da sua feição originária, por vezes até drasticamente. Olhando para a lei de proteção de dados, o que eu vejo é assim: nós estamos criando já com um olhar antigo, né? Quer dizer, não é contemporaneamente as coisas já são diferentes do que a LGPD acabou por estipular. Já há diferença, já há adequações das empresas produtoras de informação, né, e de tratamento de dados para evitar os óbices que a Lei de Proteção de Dados trouxe. Elas já se adequaram antes, inclusive, da entrada em vigor da lei, né, no vacatio legis, já alteraram certos padrões de troca de informações. E nós estamos enxergando basicamente o seguinte, quer dizer, o domínio do ser, em que as coisas acontecem, progride e reage muito mais velozmente às necessidades das empresas que tratam os dados para a busca de consumidores, do que, na verdade, os órgãos de proteção são capazes de se organizarem para tanto, até porque tem menos verba para isso. Então, o que eu acabo sentindo, professor, é que ao longo do tempo, nós teremos uma sociedade de controle tão otimizada para efeito dos detentores do poder de controle da informação, que os que são fornecedores de informações, que somos todos nós, acabaremos motivados a fazer escolhas que originalmente não faríamos. Isso é o que eu estou tentando contar, é que quem trata os dados e pode fazer as ofertas, como as flores, não é isso? Acaba criando necessidades que nós não teríamos. E isso acaba modelando a nossa vida para rumos absolutamente insuspeitos. O que lhe parece essa provocação? Bom, é uma provocação que diz que temos que ir mais longe e ser mais firmes. Aliás, hoje mesmo a Comissão Europeia está propondo um regulamento duro em matéria de controle nas plataformas e de controle dos gatekeepers. Eu recebi ontem, assim, de forma assim meio enviesada, o que vai ser proposto hoje de regulamento. Aliás, já comecei a ver as questões de segurança e responsabilidade das plataformas, que é mais a minha seara, como dizia, mais a minha praia. Mas é preciso não ter medo.
não é bom, estou pensando, é uma expressão até bíblica, não tenhas medo. Sim. Mas nós precisamos de não ter medo de avançar e dizer, bom, mas nós, nem tudo o que é possível é bom. Nem tudo o que é possível é bom. Há uma vertigem do progresso tecnológico que no novo mundo é mais clara que no velho mundo. E uma coisa que, por exemplo, eu noto até arquitetonicamente aí em São Paulo, é que quase poucos prédios se conservam. Vai abaixo e vai um novo. E as pessoas gostam de ver o novo. Um desses chega, por exemplo, em Veneza, e diz assim, mas isso aqui não tem casa nenhuma com menos de 300 anos, é só casa velha. Mas essas casas estão ótimas por dentro. Mas as pessoas mantêm-se. Tem lá um afresco, gastam um dinheirão só para aquele afresco ser preservado. Porque isso depois dá prestígio social. Não é ter outra coisa. Mas pensar que não podemos desesperar, nós, enquanto cidadãos e enquanto juristas, temos responsabilidade para com a sociedade para identificar problemas, procurar respostas e promover as respostas. E, mas bom, isso é política? Também é. Mas política a favor da preservação da dignidade da pessoa humana será, se quiserem, um radicalismo de centro. Haverá nos extremos quem seja, se quiser, até pós-humanista. Mas para esses até têm dificuldade em ser tolerante. E estou a pensar, é mesmo extremo, quer à direita, quer à esquerda. Mas aqui, aí, se alguém ficar ofendido por eu assumir uma defesa sem quartel da dignidade da pessoa no mundo tecnológico, digo assim, olha, paciência, temos pena, mas eu não vou abdicar disso. E eu sei e vejo que o professor Márcio está um pouquinho mais conformado, mas também, enquanto puder, também lutará pela dignidade da pessoa. Sem qualquer dúvida. Sem qualquer dúvida. Agora, o que eu vejo, de fato, é que a modelização geral de quem tem o poder econômico é uma modelização de extração e tratamento de dados, aquela famosa revisão analítica de dados, agora potencializada por meios de inteligência artificial. O que eu sinto, na verdade, é assim, que nós né, que olhamos para o humano com o respeito que ele merece, não é? Ficamos muito pouco potentes para intervir nesse interesse cada vez maior de controlar, não é? Eu vejo, por exemplo, o Pix, que é o nome que tem aqui, os meios de pagamento diretos, né? Que são plataformas, na verdade, de controle, que a introdução do Pix, por exemplo, vai ainda mais fortemente controlar a atividade dos seres humanos, pagadores e receptores de dinheiro, né? Dinheiro eletrônico, cada vez mais eletrônico. E isso tem um peso ponderável, porque ele motivará os corações e as mentes, para usar o nome de um filme antigo. Quer dizer, ele acaba, na verdade, controlando a produção do desejo. Eles criam, de uma certa maneira, os produtos, inclusive os candidatos a cargos públicos são produtos, tratados como tais, não é? E encontram os consumidores finais, precisamente por uma análise de propensões muito, muito, muito eficaz. É isso que me preocupa. Eu penso assim, nós precisamos cada vez mais criar posturas legais que contenham conceitos vagos, não é? Eu falo conceitos vagos, aqueles éticos, que nos permitam usar estas ferramentas para limitar a fome voraz do lucro, né? A fome voraz do ouro.
aura sacra fames, não é? Eu acho que é aí que as coisas vão. Mas mesmo nesse ponto, talvez para terminar, o nosso tempo está Tá a acabando. LGPD liberou, quer dizer, as grandes empresas de marketing, a banca, os seguros, que trabalham com Big Data, e aqui não estamos pensando em personalização, estamos a pensar em grandes números. Sim. Aí, isto é uma matéria que eu andei estudando desde há meses, até publicando, até mais que um país, que é a questão dos dados anonimizados. O que ficou na lei brasileira foi, mais uma vez, desoneração. Quer dizer, dito expressamente, aliás, até pleonasticamente, que até com duplo pleonasmo, que desde que a anonimização haja sido feita com os meios razoáveis, lógica custo-benefício, razoáveis, e disponíveis no momento, e se vier a ser viável tecnologicamente, e nós sabemos que é uma repersonalização, quem anonimizou está isento de responsabilidade civil e responsabilidade administrativa no Brasil. No regulamento europeu não é assim. Quer dizer, os riscos de desenvolvimento tecnológicos correm por conta do controlador que optou por anonimizar. Quer dizer, se entretanto, designadamente ou sobretudo por inteligência artificial, for possível repersonalizar, eles vão ter plena responsabilidade. O que é que isso implica? Monitoramento permanente do avanço da tecnologia, análise de risco e eventualmente relatórios de impacto periódicos para ver em que ponto está a tecnologia e quais são as probabilidades de repersonalização para que é aquele momento em que vamos deixar de trabalhar com esta tecnologia de anonimização. Será necessária uma nova anonimização dos dados. Isto é muito, aliás, a opção política foi até oposta. E, de novo, foi daí desonerar as empresas. Vocês dizem assim, vocês anonimizam por expurgo de identificadores, por dispersão, pronto. Utilizam uma tecnologia nível um pouquinho acima da média, em termos de custo-benefício. A partir daí podem tratar os dados anonimizados, podem vendê-los, podem cruzá-los, podem usá-los como melhor entender. Em análise de rede, podem fazer o que entender. Estão descansados. Aqui os controladores têm sempre a tal espada de Damócles sobre a cabeça e sabem e é lógico porque eu penso que ficou um pouco aquém, mas diferentemente da diretiva de 1995, agora o regulamento de 2016 assenta em análises de risco e análises permanentes de risco. Ou seja, feita por os controladores, e para isso também servem os encarregados de proteção. Para ajudarem, não é para as fazerem, mas para ajudarem a serem feitas análises de risco. Até auditorias. Bom, eu sei que já passamos a nossa hora. Laércio deve vir parar. Muito bem, vamos esperar que os nossos controladores entrem em ação, não é isso? Mas eu queria deixar bem claro que a grande questão sempre é quem controlará os controladores. Quid custodiet custodes, como já diziam há muito tempo. Né? Juvenalis no Satyricon. Exatamente. Quer dizer, nós temos esse limite
E eu tenho certeza que a habilidade dos tecnólogos, não é? Até por ter convivido por muito tempo com esse pessoal, eu fui da Receita Federal do Brasil aqui e vi como nós nos preparávamos para efetuar controles, não é? Há muito tempo atrás já pensávamos nisso. E, na verdade, a máxima é eficiência, né? Nós queremos ser eficientes em relação aos objetivos que perseguimos. E aí é, na verdade, que entra a grande questão dos relatórios de impacto, para tentar observar até que ponto essa anonimização está sendo seguida, não é? Porque é uma coisa muito curiosa. O professor falou da sua viagem a Belém do Pará e da indicação de restaurantes. Eu comprei uma guitarra e paguei eletronicamente. Em seguida vieram pedaleiras, amplificadores, palhetas, microfone para cantar, quer dizer, ofertas conexas à compra realizada por uma variedade enorme de fornecedores. Quer dizer, os dados realmente estão muito abertos. E mais, sem anonimização, porque diretamente no seu e-mail. Não é complicadíssimo isso. Precisaremos tomar medidas, certamente. E quando eu falei em palavras vagas, como boas práticas, a boa-fé objetiva e etc., para poder ter argumentação jurídica para pegar os casos particulares e poder tratar de uma maneira que o tribunal possa realizar a adequação do texto legal à condição objetiva dada. Isso assim, tentar remediar o irremediável, mas é uma forma de se poder pensar sobre o assunto. Vejo aí o Walter Bonelli aparecendo. Pode. Muito bem. O professor Márcio ficou preocupado com a compra da guitarra. Não sei se o senhor se recorda de um colega de turma do mestrado e doutorado, Rodrigo, lá do Rio de Janeiro. Lembra, professor Márcio? Claro. Ele recebeu a mensagem que havia acabado o papel higiênico dele. Ele ficou surpreso. Olha só, olha o nível do controle. O papel higiênico. Olha, o seu papel higiênico deve estar acabando. Isso foi pelo Carrefour. Perfeito. Olha que interessante. Olha, senhores, eu não tenho palavras para agradecer esse momento histórico e esse momento grandioso que passamos aqui. Devemos repeti-lo, se os senhores permitirem, ao passarem as festas, se permitirem a agenda estar devidamente controlada, seria de grande valia para os nossos cursos, para os nossos alunos, porque esse tema não tem volta. O professor Márcio iniciou a fala muito bem, trazendo a questão do capital, e aí o professor Manuel traz de forma filosófica a preocupação humana, e que me preocupa realmente que o capital ele vai sempre à frente e, infelizmente, as empresas elas estão livres, leves e soltas. Só um minutinho, está passando um carro fazendo um barulho aqui, só um minuto. Olha, ele está com música ainda, né? Não sei se vocês estão ouvindo. Sim. Olha lá, dias de compras, né? Aí, doutor Manuel, aqui no Brasil, comprar aqui, passar na rua, o carro avisando. Senhores, e o capital realmente ele manda, e essa questão, a plutonaria americana, né, 3% aí do controle americano, a gente sabe que é um grupinho que comanda no mundo, é assim, o jogo já está jogado, né, professor Márcio? O jogo já está jogado, o tabuleiro já está aberto, porém, com todos os caminhos delineados, professor Manuel. E realmente temos que ter fé, e as palavras do senhor realmente é de esperança, porque nós é que devemos tomar atitudes para evitarmos que esse leviatã chamado Estado, que abre realmente as portas para o capital e deixa ele sem freios, ele venha controlar a nós. Realmente eu fico muito feliz as palavras do senhor, o professor Márcio. Professor Laércio, eu agradeço de coração o que o curso de tecnologia tem feito por nós.
e podemos realmente, quem sabe, trabalharmos um hackathon filosófico, né? Olha aqui, uma outra provocação. Nós fizemos ontem uma provocação com o Dr. Beijato, né, ontem à noite, um outro hackathon. Podemos trabalhar isso para trazermos alternativas realmente para essa situação. Queridos, palavras finais, 30 segundinhos para despedir dos nossos amigos da live. Dr. Manuel, depois o professor Márcio, por favor. É apenas reafirmar o gosto de haver estado com vocês e com realidades diferentes. Mas haver realidades diferentes nos permite ter uma visão estereoscópica. Eu aprendi muito, inclusive, sobre o regulamento europeu, estudando a lei brasileira. Claro que estou disponível, dentro da minha agenda, ponhamos a partir de fevereiro, a haver aqui um evento com uma iniciativa vossa. Seria ótimo que o professor Márcio também pudesse. Muito bem. Do professor. Bom, querido Márcio. Tá bem. Eu direi de maneira muito simples que foi um prazer enorme poder dialogar com o professor Maceno. Eu havia lido o essencial da última palestra do professor e percebi a amplitude de sua preocupação com a dignidade da pessoa, não é? E me lembrei de um fato absolutamente excruciante, não é? Que essa dignidade também é uma construção e nós precisamos apurá-la. Um novo evento, talvez, orbitando em torno da construção dessa dignidade da pessoa humana, vamos dizer assim, no meio cibernético, seria extremamente interessante. Estou à disposição e tenho um prazer enorme de participar dos eventos organizados pela Unasp. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Maceno. Um grande abraço. Cada vez gosto mais de si. Muito obrigado. Professor Laércio, o senhor viu a importância para que todos os nossos alunos da tecnologia tenham acesso a este viés, a essas ideias que são muito importantes, porque os senhores é quem prepara, os senhores é quem constroem os programas. E os nossos alunos da tecnologia devem entender o ser humano em sua essência. E veja como é importante, de grande valia esse evento, para que os vossos alunos, né, os alunos da tecnologia, ciência da computação, análise, todos esses alunos possam ter essa ideia de como o ser humano é importante. E, às vezes, os alunos eles são treinados a criarem, só que eles não conseguem identificar lá no futuro os efeitos ou positivos ou negativos de suas criações. Por isso, nós devemos pensar juntos, viu, professor Laércio, juntamente com os nossos queridos mestres aqui, essas novas ferramentas e esses impactos para o futuro. Estou registrando aqui a doutora Jéssica. A doutora Jéssica é da PUC também, correto? Sou mestranda do professor Márcio Pugliese. Doutora Jéssica, eu acho que eu perdi o seu contato ano passado. A professora Jéssica não conversou comigo via WhatsApp? Ou não? Ou foi outra Jéssica? Não, eu acho que deve ter sido eu mesma. Então, que bom que a professora logou, que eu preciso do seu contato, porque eu sei que a professora também é da área de tecnologia e o meu celular perdeu várias agendas. Que bom que o meu também. Entrou. Seja muito bem-vinda. Depois passe para o professor Márcio, porque a professora ótimo. Ia fazer uma palestra para nós no ano passado. Isso. Perfeito. Queridos, mais uma vez, agradecemos a todos, agradecemos ao nosso Pai do Céu por essa oportunidade, que tenham realmente um restante de dia feliz. Doutor Manuel vai almoçar, que já deve ser meio-dia e meia, 1h, e nós vamos continuar a nossa manhã aqui. Que Papai do Céu abençoe a todos. Um big abraço.